Boa noite a todos. Meu nome é Iris Eduarda, eu tenho 15 anos, sou de Itápolis, interior de São Paulo, e estou no primeiro ano do ensino médio no Instituto Federal. Bom, o nosso projeto, eu vou começar com a apresentação inicial. O nosso projeto se chama Agrocosmo, Inovação na Agricultura Fora da Terra. Ele nasceu da ideia de unir tecnologia, sustentabilidade e exploração espacial para construir um futuro mais verde, dentro e fora do planeta. O grupo é formado por Antônio Barbeiro, Arthur Lemos, eu, Iris Eduarda, Marcos Paulo, Matheus Gobi e Vinícius Gabriel, com mentoria do professor Diogo Lamota. A proposta do Agrocosmo é mostrar que a inovação tecnológica pode ser uma grande aliada da natureza, ajudando a transformar a forma como produzimos alimentos e cuidamos dos recursos naturais, seja na Terra ou até mesmo em outros planetas. Bom, o agrocosmo apresenta soluções tecnológicas sustentáveis que reduzem os impactos ambientais e melhoram a eficiência do uso de energia, água e sol. Entre essas soluções, temos o uso de equipamentos energéticos eficientes e smart grids, que ajudam a otimizar o consumo elétrico. Também utilizamos painéis solares e veículos elétricos, reforçando a importância das energias limpas. Outra frente do projeto inclui sistemas de captura de carbono e processos de dessalinização e reaproveitamento de água, fundamentais para preservar os recursos naturais. Além disso, exploramos também tecnologias como a agricultura de precisão, o uso de drones, telhados verdes e sensores inteligentes conectados a sistemas de inteligência artificial. Com o apoio do Big Data, conseguimos analisar grandes quantidades de dados ambientais, identificar padrões e criar soluções cada vez mais sustentáveis e inteligentes. Tudo isso mostra que é possível alinhar o progresso tecnológico com a preservação ambiental. Olá, meu nome é Arthur Lemos Versucci, eu sou da região de Assis, São Paulo, tenho 12 anos, eu estudo na escola Leni Barros da Silva e eu sou do sexto ano. Bom, afinal, por que fizemos esse projeto? O nosso projeto ele foi criado para buscar soluções que reduzem os impactos ambientais causados pelo consumo excessivo de recursos e principalmente pela poluição. O avanço das indústrias e o crescimento populacional aumentaram o uso de energia, água e de alguns alimentos, prejudicando o equilíbrio do planeta e a qualidade de vida das pessoas. Por isso, o nosso projeto mostra como a tecnologia pode ser uma grande aliada do meio ambiente por meio de energias renováveis, sensores inteligentes, sistemas sustentáveis, que diminuem o desperdício e controlam o melhor uso dos recursos naturais. Em geral, o nosso projeto existe para promover um futuro mais sustentável, usando a tecnologia como aliada na preservação do meio ambiente e no bem-estar da sociedade. Próximo slide, por favor. Quando vamos usar isso? Em algumas missões espaciais, em algumas missões espaciais longas, eles têm sim uma grande capacidade de produção agrícola, mas eles praticamente enfrentam inúmeros problemas que impedem a produção de alimentos de grande escala para sustentar toda a equipe em missões longas. Sendo esses problemas a microgravidade, pouco espaço de recursos limitados, luz artificial, falta de luz artificial necessária, menor valor nutricional, relação cósmica e controle de pragas e doenças. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Vinícius Gabriel Mendes Maciel, tenho 16 anos, sou da região de São José dos Campos, interior de São Paulo, e estou no primeiro ensino médio. Agora vamos falar sobre a ideia do Agrocosmos em si. O Agrocosmos partiu de um viés de união do desenvolvimento tecnológico espacial com a sustentabilidade do agronegócio. O intuito da ideia do Agrocosmos é desenvolver um sistema autossuficiente que seja capaz de monitorar o equilíbrio climático em estufas agrícolas. Para esse monitoramento, a gente utilizará de sensores de nanosatélites inspirados na OBSAT, Olimpíada Brasileira de Satélites. E esses sensores são capazes de observar e monitorar alguns fatores da estufa, como temperatura, umidade, luminosidade e pressão. Tudo isso para garantir o crescimento saudável das plantas e evitar desperdício de recursos. Pode passar. O sistema inteligente do nosso projeto visa operar de forma automática e contínua, com auxílio de sensores e microcontroladores. Agora vamos falar
sobre o funcionamento de cada sensor e o porquê dele estar acoplado ao sistema. Em primeiro lugar, temos o sensor de temperatura. Ele funciona a partir de diodos e conforme a temperatura aumenta, a tensão dos diodos se altera. Ele é essencial para a manutenção do ecossistema da estufa, pois sem uma manutenção da temperatura, a planta pode vir a óbito. Em seguida, temos o sensor de luz, que ele capta a luz do ambiente e se diz se ela está alta ou baixa. E ele é fundamental para o processo de fotossíntese das plantas, pois regula a luminosidade. Logo após, temos o sensor de pressão, que é capaz de detectar a pressão em ATM, pressão da atmosfera da Terra, que é o ideal para o crescimento das plantas. Pois se a pressão estiver menor ou tiver menor, é, a planta pode pode demorar a crescer ou pode morrer devido à falta de intercâmbio de gás. E por último, temos o sensor de umidade, que funciona sendo colocado no solo e medindo a resistência do solo com a água. E ele é essencial para o bom desenvolvimento da planta, pois regula a quantidade de água no solo. Depois da coleta desses dados, são enviados para o cérebro do sistema, que é o microcontrolador ESP32. Ele pode acionar ou desligar medidas da estufa, no intuito de manter o bem-estar da planta, como irrigação, luz artificial e ventilação. Tudo isso é registrado em tempo real pelos agricultores através de via Wi-Fi ou Bluetooth. Essa automação faz ser possível condições ideais para o plantio, com fotossíntese, solo nutritivo, solo úmido e entre outros. Com isso, a agricultura poderá avançar para bens solstícios fora e dentro do nosso planeta. Também, com o nosso sistema, os recursos vitais para o plantio, como água e energia, terão uma economia significativa ao comparado com os estufas tradicionais, que são estufas tradicionais são uma espécie de casa sem nenhum sensor, só com uma ventilação e controle térmico. Com isso, nosso projeto se aproxima muito ao modelo de tecnologias agrícolas de ponta, usadas em ambientes simulados, que simulam ambientes fora das condições terrestres. Pode passar. Oi, boa noite. Eu me chamo Matheus Jovaldo Marcano, tenho 13 anos, moro aqui em Mato Grosso, na cidade de Campo Novo do Parecis. Mas agora voltando para o projeto Agrocosmos. Mas quando que os astronautas vão usar isso? Eles vão passar muito tempo no espaço. E cultivar plantas é um grande desafio, por causa que o ambiente é totalmente diferente da Terra. Um desses problemas é a microgravidade, pois no espaço não existe quase gravidade. Então as plantas elas não sabem por onde crescer. Então as raízes e os caules acabam se embaralhando e o que pode ocasionar a planta morrendo. Também temos poucos espaços e recursos. Dentro das naves ou estações espaciais, o espaço ele é muito pequeno e não dá para usar muita água, solo ou equipamentos grandes, por conta do seu peso e a ocupação total do espaço que terá dentro dessas naves. É, a luz artificial constante. Como não tem luz natural suficiente, as plantas precisam de lâmpadas artificiais que gastam muita energia. E com exposição diretamente a todo momento essa luz artificial, as plantas elas acabam se desenvolvendo de maneira diferente de como elas eram para se desenvolver. Ou seja, o nosso projeto ele serve para ajudar os cientistas e astronautas a cultivar plantas no espaço, mesmo com todos esses problemas. Pode passar o slide. E além de todos esses problemas mencionados, as plantas também passam por três grandes problemas, tais como baixo valor nutricional. Por causa das condições diferentes do espaço, as plantas crescem, mas com menos vitaminas e nutrientes, o que é ruim para a alimentação dos astronautas. A radiação cósmica. No espaço, há muita radiação vinda do Sol e de outras estrelas. Isso pode prejudicar o crescimento das plantas ou até deixá-las doentes, o que pode ocasionar a morte delas. Também tem o controle das pragas. Mesmo em um ambiente fechado, insetos e fungos podem aparecer e é bem difícil controlá-los fora da Terra. Boa noite, meu nome é Antônio Barbeiro Neto, tenho 12 anos, estou no quinto ano da Escola Milton Rocha, moro em Assis, São Paulo.
Bom, voltando ao projeto Agrocosmo. As plantações de estufas controladas são realizadas em ambientes fechados que simulam as condições ideais de cultivo, mesmo fora da terra. Nesses espaços, é possível controlar fatores como temperatura, luz, umidade e gases, garantindo o crescimento saudável das plantas independentemente do clima externo. Esses sistemas podem ser explicados em diferentes formas como, próximo slide. Estufas agrícolas Estufas agrícolas tradicionais, para aumentar a produtividade e proteger as plantas de pragas e intempéries. Áreas com variações climáticas intensas, onde o controle ambiental ajuda a manter a estabilidade do cultivo. Regiões de alta altitude, onde o clima é instável e pode prejudicar o desenvolvimento das plantas. Ambientes de pesquisa e simulações espaciais, permitindo estudar o cultivo de alimentos em condições extremas, como as no espaço. Em resumo, as estufas controladas representam uma tecnologia agrícola moderna e sustentável, capaz de otimizar o cultivo e garantir segurança alimentar em diferentes situações e locais. Boa noite. Boa noite. Boa Pode noite. seguir, Marcos. Boa noite. Boa noite a todos. Meu nome é Marcos Paulo Campos Caetano Silva. Moro em Rosário de Limeira. Tenho 12 anos. Estou no sexto ano da minha escola e sou de Minas Gerais. Esse projeto pode ser utilizado em estufas tradicionais, estufas em lugares altos com temperaturas climáticas bem intensas, como muito calor e muito frio. O nosso sistema ele foi elaborado, bom, para ajudar os pesquisadores e agricultores que precisam de um certo manejo nas suas estufas. É, e no, Próximo slide, por favor. O custo, no caso, depende muito da sua loja, da logística, desculpa. É, Em torno de R$ 250 a R$ 400, dependendo da logística. É um custo bem barato e beneficente para qualquer pessoa. Bom, os componentes, no caso, seriam sensores de umidade, sensores de temperatura, sensores de luz LDR e Arduino Uno e SP32. Agora vamos falar sobre os materiais utilizados. Pelos materiais utilizados, todos são inspirados em nanosatélites de baixo custo. Logo, esses componentes também são de baixo custo e de fácil acesso. Em primeiros, temos o sensor de luz, que é capaz de detectar a luminosidade do ambiente e mandar para o cérebro do sistema o microcontrolador SP32. Logo após, temos o sensor de temperatura e umidade, que é capaz de medir a umidade do solo e a temperatura do ambiente e mandar todos esses dados para o microcontrolador. E por último, e não menos importante, temos um sensor de pressão, que é capaz de medir a quantidade de gases no ambiente, definir a quantos atm a estufa está, e mandar os dados para o SP32. Por fim, vamos falar sobre o SP32, que, como disse antes, é o cérebro do sistema. E com a coleta desses dados, ele pode tomar certas medidas para o controle climático da estufa, como luz artificiais, irrigação, aquecedores e compressores. Pode passar slide. Em primeiro lugar, o nosso grupo monta todo o circuito físico com sensores, temperatura, umidade, velocidade de pressão e o microcontrolador SP32. Em seguida, fazemos toda a programação em bytes ou Arduino, já com o intuito de colocar esse sistema em uma mini estufa experimental. Logo após, construímos uma mini estufa experimental com acrílico e para o controle térmico usaremos o material lumínico. Depois faremos um monitoramento contínuo de 72 horas, 3 dias, com uma coleta de dados autônoma a cada 3 segundos, pelos nossos sensores. Durante esses 3 dias, a nossa equipe analisa e valida todos esses dados. E, por fim, os compara com os sensores profissionais. No fim do experimento, a gente realiza o teste de eficiência energética com uma averição de autonomia com 4 pilhas AA de 1,5 volts cada. Um adendo importante é que o único teste de experimentos feito no hemisfério sul é o teste de Marte, no interior do Rio Grande do Norte. Pode passar o slide. Bom, durante a fase de testes, o nosso sistema híbrido
híbrido passou por uma série de avaliações para medir precisão, tempo de resposta e estabilidade. Os resultados mostraram um excelente desempenho dos sensores. O sensor de temperatura apresentou um erro médio de apenas meio grau Celsius e respondeu à variação de 3 segundos. O sensor de luminosidade teve resposta em 2 segundos, com ótima precisão, tanto em luz natural quanto em luz artificial. Já os sensores de umidade do ar e do solo mostraram uma variação mínima de cerca de 3%, detectando quando o solo está seco em tempo real. O sensor de pressão atmosférica registrou leituras entre 260 e 1260 HPa, com margem de erro de apenas 1 HPa, o que mostrou a estabilidade do sistema. Na conectividade, o sistema manteve uma conexão estável via Wi-Fi e Bluetooth em um raio de até 15 metros, sem falha de comunicação. E mesmo usando 4 pilhas 3A, a autonomia chegou a 28 horas de funcionamento contínuo. O grande destaque é a coleta de dados quase em tempo real, com um atraso máximo de apenas 1,5 segundos. Isso comprova que o sistema é eficiente, preciso e confiável para o monitoramento ambiental automatizado. Além da precisão, o agrocosmo também se destaca pela sua inteligência automatizada. O sistema foi programado para identificar mudanças ambientais em tempo real e responder automaticamente para manter o equilíbrio das condições da estufa. Por exemplo, quando a temperatura ultrapassa 32 graus Celsius, o sistema ativa automaticamente a ventilação, resfriando o ambiente e evitando superaquecimento. Se a luminosidade cai abaixo de 200 lux, ele liga a luz artificial de apoio, garantindo a visibilidade e mantendo a fotossíntese das plantas. Quando a umidade do solo fica abaixo de 30%, o sistema envia um alerta de irrigação, ajudando a estabilizar o solo e evitando a secura excessiva. E caso ocorra falha em algum sensor ou perda de conexão, o sistema emite notificações automáticas no painel digital e no aplicativo, permitindo uma manutenção rápida e evitando perda de dados. Em resumo, o agrocosmo é capaz de pensar e reagir sozinho, garantindo segurança, eficiência e estabilidade no controle ambiental. Ahn, Os testes também mostraram que o sistema é muito eficiente para monitorar o ambiente agrícola e também pode ser usado em outros lugares. Ele tem estabilidade constante nas medições, ou seja, o sistema faz as leituras de temperatura, umidade e outros dados quase sem erros ou variações estranhas. Ele tem também um baixíssimo consumo de energia. Ele gasta pouca energia, o que é ótimo para usar em locais distantes ou com pouca eletricidade. Ele tem respostas rápidas e o sistema ele reage logo quando o ambiente muda, como quando a temperatura sobe ou a umidade cai. Ele também tem alta precisão e confiabilidade. Os dados coletados são exatos e podem ser confiados pelos agricultores e pesquisadores. Ele também é compatível com automação IA e pode ser conectado em sistemas automáticos e inteligência artificial, facilitando o controle remoto e decisões automáticas. Em conclusão, o projeto teve um desempenho excelente e é uma ótima opção para monitorar plantações e o meio ambiente à distância, de forma moderna e eficiente. Pode passar o slide, por favor? Ahn, Ele é também um recurso muito sustentável, pois ele tem redução no desperdício da água, ele gasta pouquíssima água em seu recurso final. Ele usa racionalmente e eficientemente a energia. Ele usa moderadamente e usa somente o que é necessário. Ele também depende pouquíssimamente de recursos naturais e também tem aplicações tecnológicas limpas e inteligentes. E com isso, ele também apoia o monitoramento ambiental e pode ser integrado com satélites.
Do espaço ao solo, a tecnologia pode realmente transformar a forma como cuidamos da Terra. É assim que garantimos o futuro das próximas gerações, unindo conhecimento, inovação e responsabilidade ambiental. Muito obrigada! Esse é apenas o começo de uma nova forma de pensar a agricultura e o futuro do nosso planeta, porque acreditamos que a tecnologia e a natureza podem caminhar lado a lado. Da Terra ao espaço, o agrocosmo mostra que a inovação não tem limites, e o nosso compromisso é continuar semeando ideias que floresçam em um futuro mais verde, mais inteligente e mais sustentável.